Pessoal, boa noite. Bem com vocês, né? Vamos lá dar início ao nosso primeiro vídeo. São só 2 vídeos para a gente fazer revisão ou, né, discutir dessas questões que eu coloquei na lista para vocês, tentando reunir toda a matéria que a gente viu durante esses dias, que antecede o nosso simulado 1, especificamente de física, no dia 5 de julho, daqui a um pouco mais de 2 semanas, beleza? E eu espero que esse vídeo não só faça com que vocês entendam a matéria, né, ou como se analisa e como realiza os cálculos, o entendimento do conteúdo dessa matéria, mas que vocês levem esse conhecimento para as outras séries. No caso, para o terceiro ano, do ano que vem, e de repente até para os estudos superiores de cada um. Beleza? Vamos lá? Eu estou gravando, compartilhando. Número 1, a cenário alternativo que define corretamente calor. Vamos analisar as alternativas. Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. Calor, gente, é temperatura compartilhada. Quando existem dois corpos em contato físico, seja esses corpos sólido-sólido, gasoso-sólido, líquido-sólido, líquido-líquido, não importa, gasoso-gasoso, vai haver uma transferência de temperatura, né? Ou um compartilhamento de temperatura e um transferência de calor. O calor, nesse caso, é o compartilhamento de agitações moleculares diferentes, de um corpo para outro, independente de que corpo é esse. Tá? Ou em estado de agregação que ele esteja, sólido, líquido ou gasoso. Beleza? Então, letra A não é. Letra B é uma forma de energia contida nos sistemas. Ficou vago. Letra C é uma energia de trânsito de um sistema a outro devido à diferente temperatura entre eles. É a letra C. É o compartilhamento de temperaturas quando dois corpos entram em contato físico de alguma forma e o mais quente compartilha a sua agitação com o mais frio, ao ponto, se for o caso, eles entrarem em equilíbrio térmico. Isso é calor. Compartilhamento de temperatura entre dois ou mais corpos. Se você tem um corpo individualmente, você tem ali temperatura. Se você compartilha essa temperatura com o outro, você tem aí transferência de calor. Ou o calor. Letra D é uma forma de energia superabundante. Letra C. Letra E é uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente. Não, do mais quente para o mais frio. Beleza? Perdão, gente. Número 2. Em nossas casas, geralmente são usados pisos de madeira ou de borracha em quartos e piso de cerâmica ou piso cerâmico na cozinha. Por que sentimos o piso cerâmico mais gelado? Gente, se a casa ela está na mesma temperatura ambiente, não é? Imagina que você está dentro de sua casa, teoricamente, a temperatura que você tem no seu quarto está na cozinha, está no banheiro, está na sala, está na casa toda. Por que alguns elementos ou componentes reagem de forma diferente? Ou seja, eles têm temperaturas diferentes, uns mais frios, outros mais quentes, por causa do calor específico, ou simplesmente da capacidade térmica. Se nós levarmos em consideração a cerâmica, o elemento específico que a compõe, vamos dizer, a mica, o estanho, não sei, qualquer cerâmica que exista, não é? Que forme o piso cerâmico, estaremos falando de calor específico, porque a gente está falando do elemento formador. No caso, o piso de madeira. A madeira em si, só que a madeira é orgânico, e ele tem um elemento só que a forma. Mas se a gente pegar um elemento lá dentro que forma a madeira, ou pelo menos o principal deles, nós estaremos falando de calor específico. Já que a gente está falando de corpos, vamos utilizar a capacidade térmica, que não leva em consideração de qual elemento é feito. E por isso também não leva em consideração a massa desse elemento. Independente se a gente está analisando uma maçaneta ou uma porta inteira. A gente pode estar analisando ou fazendo um comparativo entre uma porta inteira e uma maçaneta. A porta inteira está mais quente do que a maçaneta que está gelada. Mas como isso acontece se a porta e a maçaneta estão no mesmo ambiente? Como aqui, né? É a capacidade térmica de cada um. E está ligada intrinsecamente à condutividade térmica
de cada elemento. Beleza? Vamos analisar, então, letra A. Porque o piso de cerâmica está mais quente que o piso de madeira. Ele já contradisse aí, né? O piso cerâmico está mais frio que o piso de madeira. Então, não é letra A. Letra B. Porque o piso cerâmico está mais gelado que o piso de madeira. Por isso, a sensação de mais frio do piso cerâmico. Responde, mas não convence. Então, letra B, a gente deixa fora. Letra C. Porque o piso de cerâmica no quarto dá um tom menos elegante. Sem comentário, né, gente? Pula. Letra D. Porque o piso de cerâmica... Desculpa. Porque o piso de madeira troca menos calor com os nossos pés, causando-nos menos sensação de frio. É exatamente isso aí, gente. O calor específico, a capacidade térmica da madeira, não é? Ela é muito menor do que a capacidade térmica do piso cerâmico. Capacidade térmica, a gente tem a ver com o quê? Como também o calor específico. A quantidade de calor que você precisa para aumentar em 1 grau Celsius aquele corpo, aquele objeto. Então, por que o piso de madeira tem uma capacidade térmica menor? Porque precisamos de uma quantidade de calor muito pequena para aumentar em 1 grau Celsius a madeira. Ao contrário da cerâmica, que a gente precisa de um calor, ter uma capacidade térmica maior, e a gente precisa de um calor muito maior para aumentar em 1 grau Celsius a cerâmica. Então, é a letra D, porque o piso de madeira troca menos calor com os nossos pés. Vai, como eu falei com vocês, vai da condutividade térmica. A condutividade térmica na madeira é muito menor que da maçaneta. Tanto é que se você for esquentar uma maçaneta, ela esquenta muito mais rápido do que o piso de madeira, por causa da condutividade térmica e da capacidade térmica de um para outro. Letra D, então. Número 3. Em uma manhã de céu azul, o banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite acontece o contrário. A areia fica muito fria e a água do mar fica morna. Por que isso acontece, gente? Capacidade térmica também. O sol é o mesmo. O sol, da mesma forma que ele esquenta a areia, ele esquenta ou ele incide seus raios sobre o mar. Estão ali compartilhando a mesma temperatura ou os mesmos raios de sol. Por que um está mais frio que o outro? Por que a água do mar tá fria e a areia está super quente, ao ponto de a gente ter que usar um chinelo? Dependendo da hora do dia, a gente consegue andar descalço na praia, né? Na areia da praia. Por causa da condutividade térmica, ou por causa do calor específico. Beleza? Calor específico e condutividade térmica. Durante o dia, o calor específico, ou vamos colocar, a capacidade térmica da areia é muito menor do que da água. Para você esquentar a areia, você precisa de muito pouco calor. Para esquentar a água, né, você precisa de um calor muito maior. Então, areia quente, água fria. Porque a quantidade de raios solares que incide sobre os dois corpos, ou sobre as duas massas, é suficiente para esquentar a areia, mas não suficiente para esquentar a massa da água. Beleza? À noite acontece o contrário. Como a condutividade térmica da areia é muito grande, ela conduz muito mais facilmente do que a água, todo o calor que estava nela é transmitido para o ambiente, ao contrário da água, que não é bom condutor térmico. Então, aquela temperatura que ela armazenou durante o dia vai aparecer à noite. Ela vai armazenando os raios incidentes do sol, até que à noite, de repente, a areia está fria e ela está morna. Isso teoricamente, tá, gente? Depende de algumas estações do ano. Isso é um exemplo específico. Então, letra A, a densidade do mar e a densidade da areia não tem nada a ver, letra A. Letra B, o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Essa é a... Deixa eu só avisar aqui que a gente está na chamada. Esse é o motivo. Letra B. Tá? Letra C, coeficiente de dilatação térmica da água maior que o coeficiente de dilatação térmica da areia. Não tem nada a ver. Né? Isso aí, a dilatação térmica tem a ver com a expansão de um corpo quando é inserido sobre ele alguma forma de energia. De forma que a agitação molecular seja aumentada.
O calor contido, letra D, o calor contido na areia, à noite propaga-se para a água do mar, nada a ver. E letra E, a agitação da água do mar retarda seu resfriamento, também não tem nada a ver. Então, letra B de bola. Número 4. Sobre a transmissão de calor por condução, é correto afirmar que condução ocorre somente nos sólidos, teoricamente sim. Pode ocorrer no vácuo? Pode. Característica da transmissão de calor entre partículas em razão da diferente temperatura? Sim. A que responde talvez mais completamente é a letra C. Letra A e B também não estão erradas. A letra D seria a única errada. Característica pelo transporte de matéria entre regiões de um fluido em razão da diferente densidade. Nada a ver. Tá bom? Essas três, A, B e C, se completam. E é o que caracteriza o calor por condução. Agora, a número 5. Em uma geladeira com congelador interno, é recomendado que as frutas e verduras sejam colocadas na parte de baixo da geladeira e o congelador em cima. O resfriamento dessa região da geladeira, mesmo estando distante do congelador, é possível devido ao processo de transmissão de calor, chamado de convecção. Letra B de bola. Congelador em cima e os alimentos que você acabou de trazer do sacolão quentes, a temperatura ambiente embaixo. Como que o congelador está em cima, vai resfriar os alimentos embaixo? Por convecção. Convecção tem a ver com o quê, gente? Movimento da massa, daquela massa que está sendo resfriada ou esquentada, com a temperatura sendo aumentada ou diminuída. Beleza? Bom, o congelador ligado, ele vai resfriar o ar mais próximo a ele, esse ar vai ficar mais denso e vai descer. Quando ele chegar lá embaixo e encontrar o ar quente, pela diferente densidade, esse ar quente naturalmente vai subir, porque ele é menos denso. Ele está menos denso que o ar frio que desceu. Então, esse ar quente sobe. Entra em contato com o congelador, resfria. Fica mais denso e pesado, desce. Até que toda a temperatura que está emanando dos alimentos, ou de qualquer corpo que você colocou dentro da geladeira na parte inferior, ela entra em equilíbrio térmico com o ambiente da geladeira. Gelado desce, o quente sobe. Resfria, desce, o que tiver quente embaixo, sobe, resfria, desce, o quente sobe, resfria, desce, até que não tenha mais calor nenhum, não tenha mais alimento ou elemento nenhum quente dentro da geladeira. Por isso que eles dizem, né, para você não ficar abrindo e fechando a geladeira sem necessidade. Porque toda vez que você abre, você desestabiliza o equilíbrio térmico dentro da geladeira. Ela perde o equilíbrio térmico. Quando a gente abre a geladeira, o ar ambiente lá dentro está 5 graus. Aqui fora está 35 graus. Parte desses 35 já entrou para dentro da geladeira, quando você fecha. Então, ela vai retornar aquele processo de equilíbrio térmico, até que toda a geladeira, decorrido um certo tempo, vai estar com a mesma temperatura interna. E para que isso ocorra, de repente, o compressor da geladeira vai ter que entrar mais vezes, consumo de energia elétrica maior. Número 6. O fato de barras de ferro contidas em uma viga de concreto não provocarem rachaduras no concreto explica-se pela semelhança que existe entre os valores de coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação dessa viga e o coeficiente de dilatação do concreto tem que ser o mesmo, gente. Tá? Nós temos aqui a parte de um viaduto. Aqui a dilatação entre as partes. Aqui as vigas internas, revestidas por concreto. Por que elas têm que ter o mesmo coeficiente de dilatação térmica? Seja linear, seja volumétrica ou seja superficial. Porque imagina que essa viga ela tem uma expansão maior, um coeficiente de dilatação maior. Ela vai empurrar o concreto para todas as direções e vai fazer com que esse concreto, depois de certo tempo, entre em colapso. O ideal é que a quantidade de dilatação, né, o valor de dilatação que existe na viga metálica seja do concreto, para que eles possam expandir a mesma medida e se contrair na mesma medida. E assim o viaduto continua em pé, sem possibilidade de colapso, sem possibilidade de rachadura ou coisa parecida. Beleza? A gente terminou nosso próximo vídeo. Um beijo. Até daqui a pouco, nosso segundo e último vídeo.